Alguns estudos falam em relação à atividade física, mas também não é nada comprovado, mas não tem como prevenir. Realmente a gente tem como tratar uma vez que ele se instaura. Os fatores de risco, o principal fator de risco para se ter glaucoma é realmente a pressão alta do olho, que se é detectado no consultório. Existem outros fatores de risco importantes, que é a idade, principalmente acima de 50 anos, os pacientes de raça negra, os pacientes que têm miopia e os pacientes que têm histórico de glaucoma na família, principalmente os pacientes que têm pai, mãe ou irmãos com glaucoma. Então esses pacientes têm que ficar atentos. Pacientes com, como eu falei, míopes, né? Então se você já tem um grau um pouco mais alto, se você usa um grau alto de miopia, o risco aumenta bastante, então sempre perguntar para o seu oftalmologista em relação à doença. Isso aqui é importante, né? Porque quando você vai lá, por exemplo, eu faço meu exame periódico lá na Cell Clínica, anualmente. Visão para ver se precisa de alguma coisa e tudo mais, para ver se está tudo bem. Lá a equipe faz todo um trabalho, né? Além, até se você chegar no consultório dos senhores, que são os oftalmologistas, a gente passa por todo um processo lá fora, né? Para saber como é que está a pressão do olho e tudo mais. Isso tudo, esses requisitos que vão sendo levantados ali, a hora que chega lá para o oftalmologista para ele avaliar, já ajuda demais, né? Ele já tem ali uma base, como é que está o olho daquela pessoa. Perfeito. Lá na CEL, realmente, a gente tem equipamentos muito avançados, muito precisos, né, para a gente fazer uma avaliação oftalmológica. Então, todos os exames que a gente precisa fazer para detectar as doenças, a gente consegue fazer lá, né? E o primeiro passo é fazer uma consulta, a gente avalia o olho do paciente, avalia o grau, né, vê a pressão do olho, vê o fundo de olho e, quando necessário, quando tem alguma suspeita de alguma doença, aí a gente pede os exames complementares. E outra coisa, né, que eu já ouvi de colegas seus também, é que esses exames também, mesmo que seja o foco na visão, eles podem indicar outras doenças também, né? Que não é raro vocês encaminharem o paciente. Olha, procura um outro profissional aí que você pode estar com sintoma de tal doença. Eu já ouvi isso muito aqui, né? Ou seja, não é só o olho ali. Pode indicar outras coisas que às vezes o paciente nem sabe que tem, né? Exatamente. Principalmente, às vezes, pacientes até que nem sabiam que eram diabéticos, a gente detecta diabetes através do fundo de olho. Pacientes que estão com a pressão alta do corpo e não sabiam, a gente consegue detectar através de alterações do fundo de olho, a gente acaba encaminhando aí para o endocrinologista em caso de diabetes e para o cardiologista no paciente com uma hipertensão arterial. Nos fatores de risco, você falou aí também, principalmente pessoa que já teve caso na família. Então, o glaucoma pode ser hereditário? Com certeza.